Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã. Privilégio podermos ler a palavra e meditar na palavra nesse momento. Eu quero te convidar então à reflexão, à leitura e à meditação na palavra de Deus. Aquiete seu coração, aquiete aí onde você está, se você está em casa com a sua família, que você possa juntar os seus e possamos trazer nossas mentes, nossos corações cativos ao Senhor Jesus, para ouvirmos dele a palavra, para sermos visitados pelo Espírito Santo, para sermos renovados pelo poder da palavra, para sermos alimentados espiritualmente. Quero te convidar à leitura do texto de Mateus capítulo 25, de 14 em diante. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Porque a todo o que tem se lhe dará, tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar então, vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Oramos em nome de Jesus, Senhor, pedindo a Tua palavra, pedindo que Tu fales conosco, pedindo que Tu nos visites. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, alimenta-nos com a palavra. Ó Espírito Santo, aplica a palavra no nosso coração, ilumina, aplica, renova a nossa vida, dá-nos o pão espiritual. Pedimos graça, pedimos renovo de fé, de vida. Renova o nosso espírito, cura a nossa alma, visita o nosso coração. Precisamos de Ti e pedimos Tua palavra na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, essa é uma parábola bastante conhecida em todo o mundo, a parábola dos talentos. E Jesus conta, então, essa história, trazendo ali um senhor que chama os seus servos, e nós vemos aí 3 servos. E ele concede, então, 5 talentos para um, concede 2 talentos para outro e concede um talento para o outro. Talento era um valor monetário, né? Possivelmente a moeda mais a cara dos dias de Cristo. Para você ter ideia, valia mais aí do que 25 quilos de ouro, né? Então dá para a gente, por causa dessa medida aí com ouro, dá para se avaliar como a moeda está variando,
há pouco tempo se falava que um talento seria por volta de R$1 milhão, né? Então, com o passar do tempo, talvez hoje aí até R$1,5 milhão seria esse valor, né? Um talento. Então, a moeda nos dias de Jesus, a moeda mais valiosa, que então um recebeu 1 talento, outro recebeu 2 talentos, outro recebeu 5 talentos. E nos diz então a história, Jesus contando que o Senhor doou esses talentos para estes seus servos e retirou-se daquele país para uma longa viagem, e quando então depois ele vem para ajustar as contas. E o que tem então 5 talentos, ele logo saiu a trabalhar, a multiplicar, a fazer com aquele potencial ali, né? 5, então talvez aí R$7 milhões, né? Por aí que ele tivesse, ele saiu a multiplicar, né? Os seus talentos, e aquilo dobrou nas mãos dele, né? A pessoa que experimentou a bênção da multiplicação. E quando o Senhor volta e acontece a prestação de contas, ele apresenta ali com alegria o fruto do seu trabalho, tudo aquilo que ele cuidou do seu Senhor, e ele apresenta com gratidão, e o seu Senhor então celebra com ele, né? Servo bom, fiel, foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então vemos o outro lado, que recebera 2 talentos. Não é? Ele também experimentou multiplicação, não foi mais do que 2 outros talentos, mas ele experimentou multiplicação. Da mesma forma, ele vem com alegria trazer o fruto do seu trabalho e de como ele cuidou de tudo do seu Senhor, e como ele agora pode apresentar com gratidão, porque tudo foi bem cuidado, e ele recebe também as mesmas palavras: foste fiel no pouco, servo bom e fiel. Sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então essa bênção no dia da prestação de contas, este que trouxe os 2 talentos multiplicados também receber palavra de bênção, palavra de acolhimento e palavras de aprovação. Mas nós temos o terceiro servo, né? O servo que cheio de ressentimento, cheio de um coração insatisfeito, um coração que briga com a vida, que briga com Deus e que esconde o talento, não é? E não sai a trabalhar, não sai a produzir, não cuida do que era do seu Senhor, nem mesmo pondo num banco, não é? Para que tivesse ali a correção monetária. Ele apenas escondeu o talento, e ali ficou aquele talento escondido, e ele com o coração ressentido. O meu Senhor, ele não merece que eu faça nada, ele semeia onde ele vem colher onde ele não semeou, e ele vem com esse homem cheio de ressentimento, se coloca então brigando com o seu Senhor, e essa é uma cena, não é? Ao invés de ter gratidão, ao invés de ter um coração humilde, ao invés de ter um coração que cuida daquilo que foi colocado nas suas mãos, ele põe a brigar, ele põe-se a questionar, demonstrando o seu próprio coração. E aí, uma pergunta que levantamos, então, aqui, para nós pensarmos nesse momento da reflexão da palavra, quais são os desafios para a liderança espiritual que encontramos aqui nesse texto? E aí a minha proposta para reflexão, então, os desafios da liderança espiritual. Os desafios da liderança espiritual. Esse texto nos fala, outra maneira que nós temos trabalhado, justamente é um texto que fala de liderança cristã. Nós estamos observando aqui um Senhor, Jesus falando de um Senhor, e ele fala que o reino de Deus é comparado. Então Jesus está falando do reino de Deus, está falando aqui de comparação do reino, e o reino de Deus é comparado a um Senhor, que é o dono de tudo, e que põe nas mãos dos seus servos talentos, uma capacidade para que eles pudessem viver, para que eles pudessem cuidar de suas vidas, de suas famílias, e que eles pudessem trazer uma resposta ao seu Senhor. E aí, cada um recebe então
5, outro recebe 2, outro recebe 1 talento. E Jesus, eu quero insistir com você, Jesus diz: o reino de Deus é comparado. Então, Jesus está chamando a atenção aqui para nós, para líderes espirituais, homens e mulheres de Deus, jovens, adultos, pais de família, jovens solteiros, jovens que estão estudando. Todos nós temos um papel de liderança. E o Senhor nos concedeu talentos. O Senhor nos concedeu uma capacidade, aí que você pode pegar essa metáfora em relação a dinheiro, né, e pensar num potencial para produzir, no mínimo aí de quase 2 milhões, né? Um recebe um talento, né, um potencial para poder aí você cuidar de sua saúde, cuidar de sua família, trabalhar, servir o reino de Deus, honrar a Deus, amar o próximo, fazer o bem para o próximo. Então é uma dinâmica da vida cristã, e aqui há desafios para a liderança cristã. Primeiro desafio que então eu quero observar desse texto e tirar desse texto para nós, é que precisamos ter uma consciência renovada de que tudo que temos vem de Deus. Tudo que temos vem do Senhor. Ele chamou seus servos, nos diz o texto, então, Mateus 25, 14, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Então, confiou os seus bens. Tudo que temos vem do Senhor. A nossa vida vem do Senhor. A nossa família, você que é casado ou que é filho, sua família vem do Senhor. Nosso potencial para estudar, para trabalhar, conquistar nossos títulos, empresas, concurso, todo esse potencial vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Não foram as suas mãos que fizeram, ainda que algumas coisas as nossas mãos vão fazendo por causa do potencial que veio de Deus. E quando fazemos alguma construção, alguma conquista, temos alguma conquista, ainda assim, em detalhes, tudo vem do Senhor. Tudo que você já conquistou, tudo que você é, os seus filhos não te pertencem, a sua família pertence ao Senhor, porque vem dele, vem da graça, vem da misericórdia do Senhor. Se nós tivermos essa concepção, nós vamos ter uma visão completamente diferente de como administrar a vida, de como administrar nossos estudos, nossa pesquisa, nossos títulos, nossa família. Ter uma concepção, uma clara concepção de que tudo vem do Senhor. Ele concede-nos a vida, Ele nos concede a bênção de termos família, Ele concede-nos a bênção de podermos trabalhar, Ele concede-nos a bênção de poder estudar, Ele nos concede a bênção de poder pesquisar, Ele nos concede a bênção de construir, de passar num concurso, de viajar, de empreender, e Ele quer que façamos isso. Deus nos doa e Ele quer que sejamos pessoas produtivas, pessoas do bem, pessoas que trabalham, pessoas que têm uma vida produtiva, uma vida que dá frutos, uma vida que está aí como estes que saíram a multiplicar os talentos, uma vida produtiva cheia de gratidão. O que nos leva então já para o segundo ponto, que é precisamos, os desafios da liderança espiritual. Precisamos ter uma consciência também renovada de que somos líderes, mordomos de tudo que pertence ao Senhor. Como eu já estava falando, isso vai mudar a nossa visão de vida. Porque se você é um administrador de tudo que Deus confiou a você e você entende que tudo vem dele, então você é um mordomo, um administrador, você está cuidando da vida que Deus te deu, você está cuidando dos talentos que Ele nos dá em termos de possibilidade de trabalhar, de estudar, de empreender, de sermos pessoas produtivas. A pergunta nesse momento, nesse ponto é: como eu estou administrando?
Como eu administro minha própria vida, como eu administro meu próprio tempo, como eu administro a minha família, como eu administro a empresa que Deus me deu, o concurso, o trabalho, os títulos que Deus me deu. Eu sou uma pessoa egoísta, egocentrista, eu sou uma pessoa vaidosa, eu sou uma pessoa ensimesmada, eu sou uma pessoa que acha que tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu e para o meu prazer e para a minha glória. Ou eu sou uma pessoa cheia de gratidão, que entendo que tudo vem de Deus e que, como administrador daquilo que Deus me deu, eu estou cuidando. Você cuida da sua saúde física, você cuida da sua saúde mental, você cuida da sua saúde espiritual? São perguntas. Você está cuidando dos seus filhos? Os seus filhos não são seus. Você está cuidando dos seus filhos com amor? Eles são do Senhor. São uma dádiva do Senhor e continuam pertencendo a Deus. O que nós fazemos é justamente essa administração, esse cuidado, esse zelo com aquilo que o Senhor tem nos dado. Como é que você cuida do seu cônjuge? Como é que você tem administrado o seu casamento? Que vem do Senhor, uma bênção da parte de Deus. E que nós, queridos, temos uma profunda responsabilidade. Esse texto tem que santamente nos perturbar, não é? Porque muitas vezes nós somos extremamente desleixados com a nossa própria vida física, com a nossa vida emocional, com a nossa vida espiritual. Somos péssimos mordomos na criação dos nossos filhos. Somos péssimos administradores do dinheiro que Deus nos dá. Somos péssimos administradores das conquistas que Ele já nos permitiu alcançar. Não é? Alguém disse, cuide das suas conquistas, cuide das suas conquistas. Aqui a palavra é cuide das conquistas que Deus te deu para a glória de Deus, para a glória de Deus. O texto está falando de um Senhor que é bom. Então o centro não é você, o centro não sou eu. Nós somos administradores, privilégio indescritível. Mas mais uma vez, queridos, nós temos aqui a palavra apontando para Cristo, apontando para o senhorio de Cristo, apontando para a centralidade de Cristo. Crentes, líderes espirituais que vivem para Deus, para cuidarem de si mesmos para a glória de Deus, cuidarem da sua família para a glória de Deus, cuidarem dos seus empreendimentos para a glória de Deus. Centrado em Cristo, centrado no senhorio de Cristo. Tem um Senhor que é bom, que nos doou a vida, que nos doou a família, que nos doou a igreja, que nos doou a empresa, um concurso, um trabalho, um empreendimento, um projeto, um sonho. Um Deus que é bom, que é Pai, e que quer que nós, como esses bons mordomos aqui, que pegaram os talentos e saíram a multiplicar, cuidando daquilo que Deus deu, cuidando com amor. Então há uma brincadeira que um pastor amigo faz, dizendo que o Criador voltou para buscar o marido de uma irmã, né? Ele veio buscar e chegou na casa da irmã e disse, olá minha serva, né? Onde está o seu marido? Eu vim buscá-lo, né? E ela, que não viveu bem, não cuidou do seu casamento, ela diz assim, ô Senhor, demorou demais, demorou demais. E aí o Senhor, onde está o seu marido? Aí o Senhor é que fica em choque agora, né? Minha filha, o que você fez desse homem? Como é que esse homem está acabado, né? E assim, esse meu amigo que conta essa história fala do outro lado, né? De que o Senhor veio buscar a esposa lá do outro. Da mesma forma, não é? O outro diz, né? Ô Senhor, demorou demais. E aí o Senhor, onde está a sua esposa, não é? E vai lá, meu filho, o que você fez daquela menina que eu te dei para ser sua esposa? O que você fez com ela? Está acabada, está ferida, machucada. É uma brincadeira, queridos, mas é muito sério isso. É muito sério. Porque há outras histórias belíssimas de o Senhor vir buscar e
eu vim buscar o seu cônjuge, e a pessoa começar a chorar e dizer: Senhor, não leva, eu não consigo viver sem meu cônjuge, Senhor. Queridos, como nós estamos cuidando da nossa família, como nós estamos cuidando dos nossos filhos. Há uma inversão terrível na classe média dos últimos anos. Homens e mulheres que saem para o trabalho e pagam excelentes escolas para os filhos, dão excelentes bens, presentes para os filhos, mas não doam a si mesmos. Não tem tempo para os filhos, não tem tempo para dividir o coração, não tem tempo para ter uma vida espiritual com os filhos, não tem tempo para celebrar a vida com os filhos, não tem tempo para viver a igreja com os filhos. E lá na frente estão chorando com os corações rasgados, porque perdem os filhos para os próprios bens. Eles têm os bens, têm carro, têm tudo, mas eles não querem saber de você. E eles não querem saber de Deus, porque você não viveu Deus com eles, eles nem conhecem a Deus. Nós estamos diante de uma urgência sobre a administração, liderança espiritual, Igreja Presbiteriana Esperança. Nós estamos dando passos para a organização dessa igreja, nós estamos buscando servir a Deus aqui juntos, e eu quero exortar você em amor, no amor de Jesus. Nós precisamos ter uma visão mais larga da nossa liderança espiritual. Cada membro dessa igreja é chamado para uma liderança espiritual. O Senhor tem concedido a nós bens, talentos, potencial. E eu fico impressionado, queridos, com o potencial que cada um de vocês tem, falando aqui da Igreja Esperança, das famílias, dos jovens, dos casais, dos jovens solteiros. Potencial indescritível. São profissionais de várias áreas, são empreendedores, são empresários. Impressionante o que Deus tem nos dado aqui juntos, mas há um desafio para nós, para que nós a cada dia, amados, assumamos o nosso papel de liderança, a começar dos jovens da nossa igreja, dos adolescentes, que têm um papel de liderança na sociedade, a partir de uma visão, de uma vida centrada em Cristo, em que entende que tudo que temos está centrado nele, tudo vem dele, da graça dele, e nós vivemos para ele. Então devemos administrar o nosso tempo, o propósito da nossa vida, como em algumas pregações passadas falei sobre propósito de vida, uma vida com propósito, para ser uma vida que opera, que dê frutos, uma vida produtiva, empreendedora, sim. Deus está dizendo aqui, desse que ganhou 5 talentos, e multiplicou por 5 talentos, viveu uma vida certamente muito boa, não é? Milhões, se você pôr aí a moeda da época. Então, quanto dinheiro essa pessoa não teve? E quando ela multiplicou, a ideia aqui é que ela viveu com isso, ela abençoou a sua família com isso. Então, essa visão cristã de que a espiritualidade não é vir para o culto domingo também, queridos. Vida de mordomia, administração, liderança espiritual que entende que tudo vem dele, a ele pertence, nós somos mordomos e tudo volta para ele, tudo continua sendo dele. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, a hora que você está lidando com dinheiro lá no banco, você entende que você está lidando com as coisas de Deus? Na hora que você lida lá na sua empresa, com os seus bens lá, com os seus funcionários, com as pessoas, com os processos, você entende que está lidando com coisas de Deus? Queridos, isso é profundamente sério e urgente. Já temos criticado a tendência de dicotomizar a vida, separar o espiritual daquilo que é a nossa vida neste século. Então aqui mais uma vez nós somos chamados para essa questão de uma dimensão de vida de gratidão, de humildade, uma espiritualidade renovada, de você entender que a sua família, na hora que você levanta, está tomando café, está almoçando, tudo é espiritual e você está servindo a Deus e você está cuidando do que Deus te deu. E você vai para o trabalho e ora, e você ora pelo que está fazendo, e você ora na rua, e você ora espiritualmente no banco ali, e você age como um crente maduro, coerente, sensato, mas tendo essa profunda convicção que está cuidando das coisas de Deus,
Está cuidando quando você está no seu carro no trânsito, quando você está conversando com as pessoas no comércio, na sociedade, quando você está empreendendo, você está cuidando daquilo que Deus te deu. 2 talentos, 5 talentos, talvez 1 talento. Você está empreendendo uma vida produtiva, uma vida frutífera, uma vida abençoada, uma vida próspera. Aqui está falando de prosperidade, de pegar 2 talentos e multiplicar, de 5 talentos e multiplicar. Não está falando também de materialismo, secularismo, só dinheiro, só matéria. Mas está falando sim de vida produtiva, de vida operante, de vida que glorifica o Senhor, cuidando das coisas que Deus deu. Administração. Liderança espiritual. Então você veja o quanto liderança espiritual é uma coisa mais séria. Não é só você pegar o seu carro e vir para a igreja, que já é maravilhoso, eu agradeço, louvo a Deus, e estamos clamando vocês inclusive para virem. Quem pode vir para a igreja, não fique acomodado em sua casa, vem para a igreja, com os cuidados, mas venha para a igreja. É preciso que não fiquemos acomodados. Há uma pesquisa aí que está crescendo, percebendo que muitos crentes se acomodaram na pandemia. Então eles vão ao banco, eles vão ao comércio, eles vão em todo lugar, mas a igreja é perigoso, né? A pandemia está dentro da igreja. Então ele não está no banco, não está no comércio, não está no mercado, está dentro da igreja. Eu quero dizer para você que isso é sério, saia desse comodismo e venha, porque a palavra em Hebreus 10, 25 diz que não devemos deixar de congregar, tá bom? Mas eu faço essa exortação em amor, receba com amor, por favor. E cuide, continue cuidando daquilo que é do Senhor. Por último, queridos, a palavra diz ter uma profunda consciência que devemos, prestar contas. Ter uma profunda consciência de que devemos prestar contas. Diz então a palavra que depois de um longo tempo o Senhor voltou, não é? Diz a palavra aí, depois de muito tempo, versículo 19, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Essa questão de prestar contas, a nossa geração não quer prestar contas. Minha vida é minha, o meu dinheiro é meu, a minha empresa é minha, eu vou prestar contas para pastor? Quer dizer, não precisa, não é para mim. Eu não sou o Senhor. O Senhor aqui é Deus, é Jesus. Para Ele você tem que prestar contas. E deixa eu dizer uma coisa para você muito séria, repetindo, tudo que você tem é dele. E Ele vem e Ele vai pedir de nós contas do que fizemos com a nossa família, com o nosso dinheiro, com os nossos diplomas, com os nossos títulos, empresas, concursos, trabalhos, empreendimentos. Isso é grave, urgentíssimo. Você não pode viver para si mesmo. Você não pode ser um cristão que vive uma vida dicotomizada. Você precisa, como eu, viver a vida da fé consciente de ter gratidão e humildade. Gratidão e humildade. Porque aqui não estamos chamando atenção para você justamente brigar com Deus. Estamos falando de gente que sai multiplicar os talentos que Deus deu, que sai a cuidar, sabendo que um dia vai prestar contas. Para ter essa palavra, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. O que Deus quer falar para você é: eu louvo ao Pai pela maneira que você cuidou dos seus filhos, meu servo. Eu louvo o Pai, né? Jesus certamente vai dizer: eu louvo o Pai pela maneira que você cuidou da sua vida financeira, dos seus empreendimentos, do seu trabalho, do dia a dia. Então, meu amado, minha amada irmã, vamos retomar essa consciência que os puritanos tinham, que outros cristãos do passado tiveram, de que tudo vem de Deus, tudo a Ele pertence. Devemos ter gratidão, usufruir do que Ele nos dá com muita gratidão, mas cuidar, sermos líderes, sermos bons administradores e termos essa profunda consciência de que vamos prestar contas e que isso não deve ser para nós fator de medo, fator de pânico, fator religioso de religião de medo. Não é isso que estamos falando aqui. O que eu quero destacar para você é o que o texto destaca: a gratidão e alegria daqueles que vieram prestar contas ao Senhor.
É isso que o texto está chamando. Não está falando de medo, não está falando de pânico. É claro que nós depois vamos ver, eu quero continuar ainda meditando nesse texto no próximo domingo, mas nesse momento eu quero destacar aqui aqueles que, com gratidão e humildade, cuidaram dos bens do Senhor, viveram uma vida produtiva, multiplicando tudo que fizeram com amor e multiplicaram 2 talentos, 5 talentos, viveram uma vida feliz com suas famílias. É essa a ideia que Jesus está trazendo para nós ao aplicar essa parábola. E vamos prestar contas. Então quero concluir. Quais são os desafios que você tem que abraçar nesse momento? Você tem vivido uma vida produtiva para a glória de Deus ou a pandemia está te prendendo, os medos, pânico, desespero está prendendo você? Vamos quebrar essas amarras, em nome de Jesus. O que Deus pede de você nesse momento? Como é que estão seus filhos? Como é que está a sua vida financeira? Quais são as aplicações? Você compreende o quanto é sério ter uma vida de gratidão, porque tudo vem do Senhor, tudo é dele, e devemos ser excelentes mordomos, administradores. Devemos ter essa vida produtiva, frutífera, não ter medo de viver, de produzir, de trabalhar, de empreender, mas como bons líderes espirituais, cuidando do que Deus tem posto na nossa vida, no nosso caminho. Como é que você entende essa questão de uma vida que vai prestar contas e não viver com medo, pânico, religiosidade opressiva, mas ter alegria de saber que um dia você vai apresentar seus filhos e dizer: aqui estão os meus filhos. E mesmo que algum deles se torne um filho pródigo, você dizer: Senhor, eu fiz o melhor, mas meu filho fez opção do mal, eu choro, eu sofro, mas eu apresento aqui a minha vida, eu fiz o melhor para a glória do teu nome. Isso é muito sério, queridos, porque nem tudo nós vamos colher como gostaríamos, mas uma coisa é fato: seja fiel, faça o seu melhor, e o resto entregue para o Senhor. Ele é justo juiz, e Ele vai abençoar a sua vida, vai abraçar o que você fez e apresentou diante dele. E o que aconteceu no processo de alguém que você ama, que caminhou com você, optar pelo mal, Deus vai cuidar. Entrega para o Senhor, mas não deixe de viver uma vida frutífera, mesmo que um filho seu não queira viver, mesmo que alguém que você ama, seu cônjuge, não queira viver essa vida para a glória de Deus. Faça opção: eu vou. Meu filho talvez não esteja querendo ir, meu marido, minha mulher não estão querendo ir, no sentido de caminhar para Deus, viver para Deus, essa vida que entende que tudo vem dele, devemos administrar, sermos pessoas de uma vida integral cristã, uma vida holística, inteira para Deus, porque o centro é Ele, para a glória dele, e a Ele vamos prestar contas. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Temos sido muitas vezes péssimos administradores, péssimos líderes espirituais. Tem misericórdia, renova em nós hoje, Senhor, a alegria de sermos bons mordomos, de sermos bons líderes espirituais, homens e mulheres maduros nessa sociedade corrompida, homens e mulheres de Deus, jovens, adolescentes, que amam o Senhor, que administram a vida, ó Deus, a partir da perspectiva da Tua Palavra. Louvado seja o Senhor pelas exortações do Espírito Santo nesse dia. Exorta-nos mesmo, Senhor, firma os nossos passos. Faz-nos, ó Deus, vidas produtivas, frutíferas para a glória do Teu nome. E cuida dos nossos, Senhor. Tem misericórdia, em nome de Jesus. Receba a bênção. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado, maravilhoso e eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém.